Saudações, queridos amigos e amigas! Olá, tudo bem com vocês? Para quem ainda não nos conhece, eu sou Ananda Joy. E eu sou Mohini Tayla. E este é mais um episódio do Momento de Transcender. É isso aí. Hoje a gente está trazendo uma pergunta da nossa querida amiga Lilian Scuti. Gratidão, uma pergunta super pertinente. E ela diz respeito a qual é o papel do corpo nas experiências de transcendência, uma vez que tanto a sua mobilidade quanto a sua imobilidade podem estar relacionadas com a transcendência, conduzir à transcendência. Perfeito. Olha só, essa pergunta ela meio que dá uma continuidade na pergunta anterior que nós trouxemos aqui em debate, não é? Que é quem é o ator da transcendência, correto? Perfeito. Muito bem. E aí lá naquela pergunta a gente falou que, bom, o ator a gente é sujeito indeterminado. No entanto, o cenário onde a transcendência se dá é o corpo. E agora chega a questão, qual é o papel do corpo? Será que existe transcendência sem corpo? A gente estava falando justamente do papel dos sentidos, como se fosse o local onde a transcendência se dá. É o campo onde chove a chuva, onde o sol brilha, onde o vento venta e onde a transcendência acontece. Então esse é o campo sensorial. Uma vez que o corpo e os sentidos estão intimamente ligados, né, indissociáveis, tem tudo a ver essa questão e a gente pode pensar sobre isso. Sim, o corpo, os sentidos, que são funções orgânicas, e a mente também, que de uma certa forma tem lá a sua parcela orgânica também. É interessante a gente voltar só um pouquinho e lembrar que transcendência é tanto algo que se aplica no comportamento, tem essa instância que é uma instância mais concreta, quanto transcendência pode ser entendido como um fenômeno epifânico, um êxtase, um grande arrobo. E aí a gente falou que, pelo menos segundo o pensamento dos orientais, esta segunda instância da transcendência, que é justamente a epifania, é qualquer coisa que acontece fora do tempo e do espaço. No entanto, o corpo é um fenômeno do tempo e do espaço. Mas é nele que acontece justamente a transcendência e a epifania. E de uma forma ou de outra já foi mapeado, já foi verificado cientificamente, quer dizer, mesmo nesses processos de profundo mergulho em contemplação meditativa, está lá demonstrado que o corpo passa por alterações importantes, todo o processo respiratório, cardíaco, todas as funções cerebrais, tudo isso já foi mapeado e alguma coisa muito importante está acontecendo ali. Veja que interessante, porque assim, alguma coisa acontece no corpo e alguma coisa que acontece no corpo pela suposta escolha da consciência de passar por um processo como, por exemplo, yoga, tai chi, qigong, qualquer coisa que esteja referindo-se à sensibilização da consciência e à mobilização corpórea. Por exemplo, já observou-se que praticantes de meditação têm as unhas mais fortes, por exemplo, melhor qualidade de sono, desenvolvimento do lóbulo frontal direito, e também fica mais cabeçudo. Isso já foi visto que o cérebro aumenta. Ou seja, a transcendência ela tanto acontece no corpo, pelo corpo, através do corpo e mutando o corpo, transformando o corpo. Não tem como a gente falar de transcendência sem incluir o corpo. Porque é uma via de mão dupla. Tanto a gente pode ter o corpo se colocando numa determinada situação, como ela mesma colocou, imobilidade completa ou mobilidade conduzindo a transcendência. Então o caminho do denso para o sutil, provocando um estado alterado de consciência, uma percepção nova da realidade através dos sentidos, tudo isso sendo provocado por uma condição específica deste corpo em movimento, em imobilidade, há infinitas possibilidades. E a gente tem também o contrário. A gente tem o processo epifânico acontecendo e produzindo essa transformação ou mesmo essa mutação, como você está falando. E quando isso acontece, por exemplo, com a prática da meditação, observou-se que o bulbo raquidiano e a área que está ligada à cognição sofrem mutação. Ora, se a sua percepção do mundo, a sua visão de mundo está se transformando,
você como sujeito, como indivíduo, como personalidade e etc., o seu self, desde o mais periférico até o mais nuclear dele, está passando por uma transformação também. Então, eu não diria qual é a função do corpo na transcendência. O corpo é onde se dá a transcendência. Pelo menos é como eu entendo. Perfeito, eu acho que fica até difícil a gente considerar a transcendência sem a experiência passar pelo corpo de uma forma ou de outra, e isso pode ser experimentado de maneira mais ou menos consciente, num grau mais veloz, num grau mais lento, tem várias possibilidades. Mas transformações sem dúvida acontecem. Eu acho que a gente pode verificar, por exemplo, que pessoas que sorriem têm a pele mais bonita. Mais ou menos. Não, perfeito. Caí no vácuo. Muito bem. Eu acredito... Momento de transcender. Muito bem. Eu acredito no seguinte. Esse não é um tema tão simples. Apesar de que a gente elaborou ele aqui rapidamente, ele é um tema muito profundo. Porque envolve uma série de questões pormenores, de detalhes a respeito que, sinceramente, aí num período aí de uns 5 minutos a gente não ia conseguir abranger de fato. Mas eu espero que de alguma maneira a gente possa levar uma percepção de que aquilo que chamamos de transcendência ou epifania espiritual não é simplesmente alguma coisa que acontece em algum lugar distante, num paraíso imaginário, nem nada do gênero, mas é alguma coisa que está aqui, acontecendo no corpo e que atua diretamente no nosso metabolismo, na dinâmica neural, dos neurotransmissores todos. Quer dizer, se a alteração é da consciência e a consciência está intimamente atrelada ao nosso organismo, não tem como a gente falar de transcendência excluindo o corpo. Isso seria uma falácia, simplesmente isso. Então, talvez o papel do corpo na experiência de transcendência seja transcender. Gratidão!